Olá, bom dia. Estamos de volta para trazer para você uma palavra de esperança. Sou o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária em Salgueiro, e quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus por você que todas as manhãs tem procurado estar conosco para poder ouvir uma palavra de fé, uma palavra de esperança que vai ajudar você a passar por esse tempo difícil que nós estamos passando, não é isso? Então é a palavra de Deus que nos fortalece, a palavra de Deus que nos ajuda. Eu quero desde já convidar você a pegar a sua Bíblia. Hoje nós estaremos refletindo um pouco sobre o Salmo de número 16. Eu quero compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração nesta manhã para trazer para você uma palavra de vitória, uma palavra de esperança da parte de Deus nesses dias tão complicados que nós estamos vivendo, né? Então, compartilhe essa live com seus amigos, com seus parentes, para que eles também possam ser abençoados através daquilo que Deus tem para mim e para você nessa manhã. Salmo de número 16 será o texto da nossa reflexão de hoje, segunda-feira, dia 20 de abril, de 2020. Queremos louvar ao Senhor pelo quarto mês do ano. Queremos louvar ao Senhor porque, olhando para trás, apesar de toda a luta, podemos dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Então vá pegando a sua Bíblia aí, convide seus amigos, seus parentes para estar também ouvindo a palavra de Deus e refletindo naquilo que Deus tem para mim e para você, porque as suas palavras nos trazem paz, suas palavras nos trazem esperança, sua palavra nos traz cura, sua palavra nos fortalece. Por isso eu quero, nesse momento, convidar você para estar conosco, ouvindo a palavra de Deus, sendo edificado, fortalecido na fé e agindo segundo a vontade de Deus dentro daquilo que Ele deseja para mim e para você em tempos de crise, em tempos difíceis, tá certo? Deus tem uma palavra de esperança para você nessa manhã. Eu creio e eu sei também que você crê, por isso eu peço a você para abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, de número 16, hoje nós estaremos refletindo sobre esse texto, tá bom? Vamos ao texto, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. Os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpétuas. Glória a Deus. Que bênção, queridos. Podemos ler. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som. Podemos ler na palavra de Deus aquilo que o Senhor realmente faz e aquilo que Ele tem para cada um de nós que o servimos e que temos prazer na sua pessoa. Esse salmo é o salmo de Davi, né?
neste salmo, o salmista Davi, ele coloca aqui, nós podemos identificar sinais ou características do verdadeiro servo de Deus, daqueles que creem nele, daqueles que obedecem os seus mandamentos. A gente sabe que nós vivemos num tempo em que muitas pessoas têm dito que creem em Deus, em que muitas pessoas têm professado a fé em Jesus, mas temos tido dificuldade de observar a vida de Deus nestas pessoas. E a gente entende que o servo de Deus, ele é diferenciado daqueles que não servem a Deus, porque eles têm característica diferenciada, né? E essas características é que vai identificar que essas pessoas verdadeiramente servem a Deus e não apenas falam que servem a Deus, né? Então, a gente precisa entender isso. Nós que servimos ao Senhor, precisamos assimilar essas características reveladas aqui por Davi e colocar em prática. Assim, nós estaremos sendo identificados como verdadeiros servos de Deus e contaremos com as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então, quem é que não quer contar com as bênçãos de Deus sobre suas vidas, principalmente em tempos de crise, em momentos realmente difíceis? Então, nós vemos que estas bênçãos, queridos, elas vêm sobre aqueles que procuram desenvolver uma comunhão com o Senhor. E aqueles que desenvolvem comunhão com o Senhor têm sentimento de bem-estar que é promovido por uma confiança que eles desenvolveram no Senhor por causa da sua companhia. E aí a gente vê aqui nesse Salmo de número 16, aonde Davi relaciona os sinais que caracterizam os servos do Senhor. Então, aqui a gente vê que aqueles que servem ao Senhor, eles têm atitudes, eles têm comportamentos totalmente diferentes daqueles que não mantêm uma comunhão com Deus, que não se relacionam com Deus diariamente. E essa comunhão com Deus, ela nesse tempo só é possível por meio de Jesus Cristo. Não existe comunhão com Deus sem haver um relacionamento íntimo com Jesus, sem haver uma confissão da fé em Jesus, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é por meio de Jesus que nós alcançamos essa comunhão com Deus, e isso acontece quando nós reconhecemos os nossos pecados, arrependidos, nós pedimos perdão a Deus e nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A partir daquele momento, nossos pecados são perdoados e a Bíblia diz que nós passamos a nos relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia também coloca os sinais do verdadeiro crente, daqueles que realmente servem a Deus. O próprio Jesus Cristo diz que tem algumas características que algumas pessoas podem até, ou algumas coisas que algumas pessoas podem até ter, né? Mas não quer dizer que elas têm comunhão com o Senhor. Elas podem fazer muitas coisas em nome de Deus, porém não ter a Deus como Senhor da sua vida, porque não mantém um relacionamento de comunhão com Ele por meio de Jesus. O próprio Jesus Cristo disse que no dia em que Ele vier, alguns vão dizer: Mestre, nós não expulsamos demônio no Teu nome, nós não profetizamos no Teu nome, nós não curamos enfermos no Teu nome. Aí Jesus disse que naquele dia Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então é possível fazer coisas em nome de Deus e em nome de Jesus e não pertencer a Deus e não pertencer ao Senhor completamente, porque não experimentaram do novo nascimento, aonde leva a ter uma comunhão e uma intimidade com Deus. Não é o caso aqui do salmista.
A Bíblia mostra, através da experiência de Davi, os sinais que caracterizam o verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus. E qual é, pastor, o primeiro sinal? Nós encontramos no versículo de número 1 e o versículo de número 2. A gente pode até refletir um pouco sobre isso. O texto diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Olha aqui que coisa interessante que nos leva a identificar o verdadeiro servo de Deus. Primeiro, ele é uma pessoa que tem a sua confiança e guarda a sua esperança no Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele confia a Deus a sua segurança. Por isso, em tempos difíceis, quando você lê os Salmos, ou você lê a história de Davi em 1º e 2º Samuel, você vai perceber que Davi passou por muitos momentos difíceis, mas Davi sempre recorria a Deus e procurava se refugiar no Senhor. Os Salmos revelam a experiência que Davi tinha com Deus e os problemas que ele enfrentou e o que ele realmente fez para alcançar vitória naquilo que ele enfrentava de dificuldade, porque ele confiava no Senhor. Davi se refugiava no Senhor em tempos de lutas, em tempos de tempestades, em tempos de crise, em tempos de perseguição. Então a primeira grande e verdadeira característica do servo de Deus é que ele tem Deus como objeto único da sua confiança e também da sua esperança. Por quê? Porque a Bíblia diz que é feliz o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor. Então, a Bíblia mostra que Deus é a proteção daqueles que amam a Ele, daqueles que confiam nele, daqueles que o buscam. O Salmo 91 é um registro da característica daqueles que realmente creem em Deus e que têm Ele como seu Senhor. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Significa, queridos, que conhecendo quem Deus é, o Senhor, o Criador e o sustentador de todas as coisas, quando as adversidades vêm, aquele que teme a Deus não busca se refugiar nas coisas humanas, não busca se refugiar e ter segurança e confiança nos poderosos da terra, e nem procura socorro através de deuses criados pelas mãos dos homens, mas busca se refugiar em Deus e tem a sua esperança no Senhor. Essa é a primeira característica que esse salmo aqui relaciona. A segunda característica do verdadeiro servo de Deus, do verdadeiro crente, é que eles têm prazer na vida daqueles que temem a Deus, queridos, certo? Primeiro, ele tem confiança e tem Deus como objeto único da sua confiança. Ou seja, Deus é exclusivo na sua vida. Davi, ele vivia tempo em que os seus irmãos, os seus compatriotas, muitos deles se deixaram envolver pela influência dos ídolos pagãos dos seus vizinhos, que não tinham o Senhor como seu Deus. Os povos vizinhos eram politeístas, eles tinham vários deuses e ofereciam culto. Quando eles tinham necessidade de uma boa colheita, eles então ofereciam sacrifícios, até mesmo dos seus próprios filhos, ao deus Dagon, tá entendendo? Para que, e dali das cinzas, eles lançavam sobre a terra, das cinzas dos seus filhos queimados em sacrifício e culto a esse deus pagão, para que a terra pudesse produzir muitos frutos. Davi, ele rejeitava esse tipo de comportamento e de culto. E em Israel houve pessoas
que aderiram a esse culto e ao Deus realmente pagão dos filisteus, dos cananeus. E Davi, ele então colocava a sua confiança e a sua esperança em Deus. Ele declara também a sua submissão e o valor que ele tem ou que ele dá a Deus. Quando ele então diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo além de ti. Então Davi estava dizendo: não tenho um bem maior. Pode me faltar todas as coisas. Pode me faltar bens, pode me faltar alimento, pode me faltar até mesmo a família. Só não pode me faltar Deus. O Deus que é o Senhor da minha vida. É nele que eu ponho a minha confiança, é nele que eu coloco a minha esperança. É o que a palavra de Deus aqui coloca. Portanto, o verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus, queridos, ele reconhece a Deus como seu Senhor único, né? E suficiente em tudo. Deus é suficiente para a vida daqueles que confiam nele e que têm a sua esperança nele. O verdadeiro crente tem prazer não só em Deus, mas também tem prazer na vida daqueles que servem a Deus como ele também serve. Diz a palavra do Senhor no versículo de número 3, Davi diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Este santo que Davi está falando, ele está falando daqueles homens que cumpriam a palavra de Deus, que andava nos mandamentos do Senhor, que eram obedientes à lei do Senhor. Então esses os santos que Davi está falando da sua época e que ele tinha prazer. Queridos, como é bom a gente estar reunido com pessoas e vivendo e tendo comunhão com pessoas que servem ao mesmo Deus, que têm o mesmo temor e procura se conduzir de acordo com a palavra de Deus. Os santos naquela época eram esses que obedeciam a palavra do Senhor e andavam na lei do Senhor. Mas os santos hoje no Novo Testamento, quem são? A Bíblia diz, queridos, que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado por causa do nosso primeiro pai. Foi o próprio Adão, é o próprio Davi que disse isso. Em pecado eu fui gerado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então Davi, no Salmo 51, verso 5, ele está falando disso, né? Mas naquela época os santos eram aqueles que justificavam-se pela obediência à lei. Mas no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é quem nos separa para uso exclusivo de Deus e para adoração e culto, certo? Então, a palavra santo aqui significa separado para uso e glória do Senhor. A Bíblia mostra que nós, como servos de Deus, que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos santos, queridos. Porque Jesus, ele nos santificou, nos separou para uso e glória do Senhor. O seu sangue nos purificou de todo o pecado, quando eu e você confessamos a ele como Senhor e Salvador. Paulo, escrevendo nas suas cartas à igreja, ele fala aos santos que estão em Coríntios, né, no capítulo 1, verso 1. Então, em várias cartas, Paulo chama aqueles que fazem parte da igreja de Jesus Cristo como santos. Então, santo no Novo Testamento são todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebendo perdão e purificação dos seus pecados, e agora é separado do mundo, mesmo estando nele, para ser usado para a glória de Deus, porque Jesus, então, os santificou, né? Esses santos, eles não são pessoas que devem receber alguma adoração, como nós vemos aí, dias de santo e celebração a ele em algumas religiões. Isso não é correto biblicamente falando, mas os santos, eles são separados para a glória de Deus. A gente vê em Atos Apóstolos, no capítulo 14, quando Paulo e Barnabé está fazendo a sua primeira viagem missionária e cura um paralítico no templo, e as pessoas vão oferecer culto, sacrifício a ele, achando que um era Júpiter, né, e o outro era Mercúrio, o deus pagão daquela época.
Então Paulo rejeita essa adoração, ele não aceita culto. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse a Satanás: adorarás somente o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Então nós vemos que os santos no Novo Testamento são aqueles que são separados para uso da glória de Deus em adoração e também em serviço de evangelização, para levar outras pessoas a se arrependerem dos seus pecados e a entregar a sua vida a Jesus, se tornando também santo, porque todo aquele que confessa seu pecado arrependido e aceita Jesus como Senhor e Salvador, recebe então o seu perdão e a vida eterna em Cristo Jesus. Então se tornam santos para viver para a glória de Deus. Então o salmista diz: são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Significa que nós, como servo de Deus, devemos ter prazer em andar, em viver e em comungar com aqueles que também professam a sua fé em Jesus e vivem de acordo com a sua palavra e com os seus mandamentos. Porque tem alguns que professam sua fé em Jesus, mas não andam de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que estes nós não devemos estar procurando comunhão com ele. Pelo contrário, a Bíblia diz que a gente tem que se afastar daquele que diz ser servo de Deus, mas não anda de acordo com a vontade de Deus. Então é preciso ter esse discernimento. Não é deixar de falar, mas é deixar de caminhar, de ter essa comunhão, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, até mesmo daqueles que são verdadeiramente servos de Deus, pode ser influenciado para fazer coisa errada, andando com pessoas que professam a fé, mas não andam de acordo com a palavra de Deus. Davi era seletivo, ele sabia como selecionar as suas companhias, ele procurava aqueles que realmente amavam a Deus e andavam de acordo com a sua vontade, queridos. Então, a Bíblia mostra que a característica, o segundo sinal de um verdadeiro crente, de um verdadeiro servo de Deus, é que ele tem prazer na vida daqueles que amam e que servem ao Senhor. Nisso ele tem prazer de se reunir, de cultuar e de adorar junto com essas pessoas ao Deus em que ele realmente serve. Diz aqui a palavra do Senhor. Ele valoriza os servos de Deus, queridos. Então, nós vemos aqui que nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas valorizam mais a aparência do que, queridos, a vida espiritual profunda, que não é manifesto apenas na aparência, mas é manifesto através de comportamento sadio, de acordo com a palavra de Deus, independente do local em que essa pessoa se encontra. Então é importante a gente perceber e a gente analisar isso. Há um livro que eu li e eu gosto muito, do pastor Bill Hybels, que diz, que tem por título: Quem é você quando ninguém está olhando? O verdadeiro cristão, ele é uma pessoa firme no seu comportamento e procedimento, independente de estar na igreja ou fora dela, independente de estar próximo de irmãos ou onde seja apenas ele como cristão. Ele se conduz de forma agradável a Deus, porque o Deus a quem ele serve habita nele e ele tem a palavra do Senhor, e o Senhor ensina como se deve andar e como se deve se comportar. Então, o verdadeiro servo de Deus tem como característica o prazer naqueles que temem ao Senhor. Salmo 1 é um salmo que nos orienta, nós que temos prazer em Deus, a evitar certas pessoas e certos lugares que não glorificam ao Senhor. Por isso, é importante a gente pensar um pouco sobre ele, quando o salmista, ele então fala nesse salmo o que é que nós devemos, como servo de Deus, evitar. Eu quero ler para vocês aqui bem rapidinho, né? E que mostra também essa característica daqueles que servem a Deus e que são felizes aqueles que tomam esse tipo de atitude. Onde ele diz: bem-aventurado o homem
que não anda no conselho dos ímpios. Significa não se conduzir, fala de comportamento, segundo aquilo que aconselha os ímpios. O que é que o ímpio vai aconselhar? Ímpio é aquele que não serve a Deus e nem tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. O ímpio vai ter conselhos, muitas vezes, que é totalmente contrário à palavra de Deus. Então a Bíblia diz que é feliz o cristão, o homem de Deus que não anda, não se conduz de acordo com o conselho dos ímpios. A outra coisa é não detém no caminho dos pecadores. Essa palavra deter significa parar, certo? Então o servo de Deus, ele precisa saber que há lugares que ele pode permanecer e há lugares que ele não deve permanecer. Ele deve passar. Está entendendo? Por quê? Porque existem ambientes que não convém ao servo do Senhor, aqueles que professam a Deus. Por exemplo, um ambiente de festas pagãs. Não é um ambiente que o servo de Deus deve permanecer, deve parar, né? O que é que tem nessas festas pagãs? Prostituição, muitas vezes adoração a ídolos. O que é que tem nessas festas pagãs? Bebedice, glutonarias, e dali surgem então outras oportunidades de pecar, que é a infidelidade, que é o adultério, né? E uma série de outras coisas que acontecem na vida de pessoas ímpios e na vida de pessoas que são pecadoras e têm prazer no pecado. Que é a diferença do santo, do separado por Deus, é que não tem prazer no pecado, ainda que ele peque. Mas ele não tem prazer, é por isso que ele se arrepende e deixa. Então, há o conselho desse salmo aqui, que ele não para no caminho dos pecadores, né? A outra coisa, não se assenta à roda dos escarnecedores, diz a palavra do Senhor. Daquelas pessoas que não valorizam as coisas espirituais, que escarnece dos ensinamentos de Deus e daqueles que vivem para agradar a Deus. Então a Bíblia diz que o verdadeiro cristão, ele evita, ele não senta na roda dos escarnecedores, mas ele tem uma característica diferenciada. Ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É interessante, você meditar na palavra de Deus vai levar você a entender o que lhe agrada e o que não lhe agrada, e levar você a evitar o que não agrada a Deus. E assim a Bíblia diz que você será uma pessoa feliz e uma pessoa abençoada. Por quê? Porque tem prazer naqueles que temem a Deus e tem prazer na palavra do Senhor. O quarto sinal que indica o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, queridos, está ainda no versículo 4, que diz o texto: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. Os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Davi, ele então mostra aqui, queridos, que o verdadeiro sinal de um crente, de um servo de Deus, é também o discernimento em relação às consequências que vêm sobre a vida daqueles que adoram outros deuses, ou seja, deuses criados por mãos humanas, por mente humana, e que na realidade não é Deus, porque existe um só Deus, não existe outro, só há um, e esse Deus é o Senhor, Jeová. É isso que Davi está dizendo, não há outro Deus. Mas o mundo produz muitos deuses, né? E hoje, nesse mundo globalizado, a intenção dos poderosos dessa terra é criar uma única religião aonde adote todos os deuses, porque a ideologia e a filosofia que se tem pregado hoje é que o importante é ter uma religião. Não é, queridos, biblicamente falando. O importante é servir ao único Deus verdadeiro. E esse é o Senhor dos céus e da terra, e é aquele que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Ele. Só por meio de Jesus. Aí nós adoraremos o único Deus verdadeiro e não aceitaremos as filosofias e os conselhos mundanos aonde tem a intenção de
fazer as pessoas acreditar que todas as religiões são boas e que todas levam a Deus. Isso não é verdade. A Bíblia não afirma isso. Jesus, ele deixa claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, aqui nós vemos que o verdadeiro crente, ele tem um comportamento diferenciado. Ele crê no Senhor, ele serve ao Senhor, ele vive para fazer a vontade de Deus, porque foi separado por Jesus para isso, diz então o texto da palavra do Senhor, certo? Então, nós vemos ainda, dentro desse texto, queridos, na palavra de Deus, que uma segunda característica daqueles que servem a Deus é que, além dele aprender com as consequências daqueles que correm atrás dos ídolos, ele também, queridos, crê na eternidade das promessas de Deus. Veja o versículo 5 e o versículo 6, o que é que diz? O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito lindo a minha herança. Então, o salmista aqui, Davi, ele começa dizendo que Deus é a sua herança. Herança fala de coisa futura. Segundo a palavra de Deus, ele tem prometido para os seus servos a eternidade nos céus com ele, não é? Então, segundo essa palavra de Deus, Davi, ele então crê nessa herança eterna, nesse futuro que Deus está aqui falando para ele. Nós, como servo de Deus, por meio de Jesus Cristo, cremos na eternidade com Deus nos céus. Porque Jesus Cristo, ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar-vos lugar, virei, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Que lugar é esse que Jesus foi preparar? A morada celestial para mim e para você, que foi preparado com a sua morte e a sua ressurreição. Agora, todo aquele que crê no Senhor, a Bíblia diz que tem vida eterna. Foi separado por Jesus como santo e aguardam esta herança da eternidade nos céus. Por isso, persevera em obedecer a palavra de Deus com essa firme esperança de que aquele que fez a promessa é fiel, de que um dia Jesus vai voltar para levar a mim e a você para morar na eternidade nos céus. Por isso, a palavra aqui de Deus nos coloca que o verdadeiro servo do Senhor, o verdadeiro crente em Jesus, vive nessa esperança. Por isso, não anda no caminho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, certo? Mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, diz aqui a palavra de Deus. Essa atitude de crer na bênção do Senhor futura, mas também na bênção do Senhor presente, porque aqueles que andam com o Senhor desfrutam da sua bondade, desfruta da sua misericórdia. Então, Davi, ele acredita que Deus, assim como era bondoso para com ele naquele tempo presente, Deus também é bondoso para com ele na eternidade. Ele diz: não deixará a minha alma na morte. Olha Davi aqui já crendo na ressurreição. E esse versículo também aponta para a ressurreição de Cristo, que garantia a nossa eternidade com Deus nos céus, através da salvação que nos é oferecida gratuitamente. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador,
esta salvação nos é selada pela presença de Deus na pessoa do Espírito Santo. Nossa vida é transformada porque nascemos de novo. É isso que o Senhor quer que a gente pregue. É isso que o Senhor quer que a gente viva na esperança dessa eternidade, com a certeza de que nós somos salvos, de que o Senhor nos deu essa salvação por meio de Jesus pela fé. E agora nós vivemos obedecendo a Ele na esperança dessa eternidade, porque Jesus, Ele virá para nos levar para Ele mesmo, porque a sua palavra afirma isso, queridos. Então, o verdadeiro servo de Deus tem esta esperança da bondade de Deus, tanto agora no presente, quanto no futuro, quando Ele então nos levará para a eternidade com Ele. E nessa situação, nós vivemos com graça e nós vivemos também contente, apesar das lutas. Nas lutas, nós nos refugiamos em Deus para que nos guarde. Por quê? Porque Deus é a proteção mais segura, né? Para que nos livre do maligno, né? Enquanto estivermos aqui na terra. Mas quando Ele resolve nos levar, ainda assim estaremos guardados nele por causa da certeza da eternidade nos céus. Aqueles que não servem a Deus não têm essa esperança, não têm essa certeza, porque só o Espírito Santo pode dar certeza ao servo de Deus que ele tem a vida eterna, que ele não entrará mais em condenação, porque passou da morte para a vida, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Essa esperança você que não serve a Deus ainda pode ter. Basta você crer no Senhor Jesus Cristo, reconhecer seus pecados, confessar e aceitar Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. E então receberás gratuitamente a vida eterna que o Senhor Jesus Cristo promete através da sua palavra. Então, queridos, esta é o quinto sinal, né, daqueles que servem a Deus, que creem no Senhor Jesus, que são crentes genuinamente. Eles creem na sua salvação, ele crê na eternidade. E por último, em sexto lugar, a sexta característica, o sinal daqueles que servem a Cristo é que eles têm um coração agradecido a Deus. Nós vamos ver isso no versículo de número 7 e 8, aonde o texto então diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado, diz aqui a palavra do Senhor. Primeiro, nós vemos aqui que o primeiro sinal do servo de Deus é que Deus é o único objeto da sua confiança, da sua adoração e da sua esperança, né? Segundo, é que o servo de Deus tem prazer não só em Deus, mas também naqueles que servem a Deus. Ele escolhe os seus amigos de acordo com o seu comprometimento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, é que ele despreza todo tipo de culto pagão, todo tipo de adoração que não é agradável ao Senhor, né? Que é contrário ao que a palavra de Deus realmente fala. Segundo, ele observa as consequências daqueles que cultuam outros deuses, né? Que estão aí envolvidos na idolatria, envolvidos em cultos que são contrários ao que a palavra de Deus realmente fala, certo? Então é importante você entender isso, as consequências. Olha para essas pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus, como é a vida delas, certo? Se elas têm paz no seu coração, né? Então é importante ver as consequências. E a última delas é a condenação eterna, porque a Bíblia diz que essas pessoas são ímpias e que elas serão lançadas no inferno, né? É isso que a Bíblia diz, queridos. O inferno existe, é real, e o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, mas aqueles, e também para todos aqueles que esqueceram de Deus, que abandonaram a Deus, que não quiseram adorar o verdadeiro Deus e que se envolveram com esses cultos pagãos
que na realidade é promovida pelo próprio diabo, levando as pessoas a se afastarem da vontade de Deus. E por último, como nós falamos, ele tem um coração grato por ser servo de Deus. Por isso o salmista diz, bendiz, no capítulo no Salmo 16 e o versículo de número 7. Bendiga o Senhor que me aconselha. Olha que coisa maravilhosa. Nós, como servo de Deus, somos as únicas pessoas que têm um Deus que habita em nós e que nos aconselha. Porque os outros deuses não podem aconselhar, porque na realidade não são deuses e nem existem, certo? São obras das mãos do homem, produzidas por orientações de demônios. Mas nós temos um Deus que, apesar da sua grandeza, ele tem prazer de estar em nós e de nos aconselhar no bom caminho. Através de Jesus, ele nos deu o Espírito Santo. E agora, de noite, nós podemos aprender. Quando? Quando a gente está de noite dormindo, de repente a gente acorda e a nossa mente vai para a palavra de Deus. A gente está passando por alguma coisa que precisa de decisão. E ali o Espírito testifica ao nosso coração. Ele fala ao nosso coração porque Deus habita dentro de nós. E o Espírito ele sempre vai nos orientar dentro de comportamentos que sejam de acordo com a palavra de Deus. Porque o próprio Espírito então a inspirou e fez homens registrarem. Então, ele sempre vai nos orientar a aconselhar dentro da palavra de Deus para que os nossos comportamentos sejam agradáveis ao Senhor. Por isso, o salmista ele começa a bendizer ao Senhor que Deus aconselhava. No Antigo Testamento, como Deus aconselhava os seus servos? Primeiro, através de revelação profética, advertência, orientação. Deus levantava profeta para isso. E Davi, como homem de Deus, ele dava ouvido aos profetas. Segundo, através da lei, da palavra de Deus. Davi, ele estava sempre na presença do Senhor, né? Ele estava cultuando a Deus e ouvindo o que o sacerdote pregava, ensinava acerca da palavra de Deus. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que ouve a palavra do Senhor, né? Que teme ao Senhor. Então, é o próprio Jesus Cristo que fala acerca disso. Bendiga o Senhor que me aconselha. Então o servo de Deus é grato a Deus porque ele tem um conselheiro junto dele para o guiar, para aconselhar em momentos difíceis na sua vida. Ainda hoje o Espírito de Deus, ele continua usando homens para pregar, para dizer como você deve andar. O Espírito de Deus, ele nos orienta por meio da sua palavra quando nós refletimos nela, mas também nos dá conselho através dos pastores, dos homens de Deus, dos líderes que Deus levantou para cuidar realmente de você, da sua vida, para que você tenha saúde. Seja grato, como Davi foi grato ao Senhor que o aconselhava de várias maneiras, como diz o versículo de número 7, e até mesmo de noite, queridos. Então, ele disse, o Senhor tenho sempre a minha presença. Ele tinha consciência da presença de Deus na sua vida em todo o tempo. O verdadeiro servo de Deus tem a consciência da presença de Deus na sua vida. E como ele tem essa consciência, ele procura se comportar, falar e agir de acordo com a vontade de Deus, com os seus conselhos. Ele rejeita tudo aquilo que não agrada a Deus, porque ele tem uma atitude diferenciada. Por isso, as suas decisões são acertadas. Porque são aconselhadas pelo próprio Deus que habita em nós através do Espírito Santo. E o resultado disso é paz, o resultado disso é uma satisfação, é prazer em Deus. Paulo disse, aprendei a estar contente. Com a consciência de que Deus estava no controle de tudo, Paulo então ele diz, eu aprendi a me satisfazer em Deus. Porque tudo que existe e acontece, Deus sabe e Deus permite. E se eu estou nele, é para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu estou guardado em Deus, Deus está em mim, eu vou viver para a glória dele. Mesmo que isso vai me trazer em algum momento sofrimento, mas eu tenho que entender que isso é para o meu bem. Porque às vezes o que Deus permite agora na nossa vida a gente não vai compreender, mas depois ele fará com que a gente compreenda, certo? Então é muito importante nós entendermos isso. Deus usa as dificuldades para o nosso crescimento. O que é que nós precisamos fazer?
nos firmar, cada vez mais nos fundamentar nos princípios de Deus, queridos, porque aos seus amados o Senhor dá graça para suportar em tempos difíceis, para alcançar o crescimento e a maturidade que Deus tem. Olha para a vida de Jó. Jó, no seu sofrimento, aprendeu a ter mais intimidade com Deus. Ele teve um aprofundamento do conhecimento de Deus. Aprendeu a estar intercedendo pelos seus amigos que falharam com ele. Nossos amigos são falhos. Ore por eles para que Deus também mude o coração e as atitudes dele. Jó aprendeu muita coisa. E a Bíblia diz que depois dessa experiência, Jó pode dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Experimentou uma experiência real com Deus. Tem muita gente que serve a Deus, mas nunca tiveram uma experiência real. Precisa passar por dificuldades maiores para buscar a face de Deus de todo o coração, e Deus se fará achar, como Ele promete na sua palavra. Então, esta é que nós apresentamos aqui, é a sexta característica que mostram os verdadeiros servos de Deus. Mostra realmente quem são, queridos. A Bíblia mostra aqui que eles conhecem a fidelidade de Deus e por isso desenvolve uma comunhão com Deus de forma mais profunda. E passa a confiar mais no Senhor, como Davi. No Salmo 27, Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu terei medo? Então, aqueles que desenvolvem uma comunhão com o Senhor têm essa consciência que o Senhor é a sua luz, aquele que dá entendimento para caminhar de acordo com a sua vontade. É a sua salvação, aquele que mesmo nós andando na verdade, muitas vezes nos leva para caminhos estreitos e arriscados, mas Deus é aquele que nos salva. Está entendendo? Ele disse: o Senhor é a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Davi desenvolveu essa comunhão com Deus. E por isso, ele lançou fora os medos. Quem desenvolve uma comunhão profunda com Deus, o medo não toma conta da sua vida. O medo não leva ao pânico e nem ao pavor. Por quê? Porque ele sabe que Deus cuida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, é importante nós analisarmos estas coisas, certo? Que aqueles que servem a Deus caracterizam-se por atitudes que agradam a Deus. A atitude de confiar, a atitude de ter Deus como exclusivo, o único e verdadeiro na sua vida, a atitude de ser criterioso nos seus relacionamentos, valoriza e reconhece os servos do Senhor, né? A atitude de ser precavido por ver as consequências daqueles que não temem ao Senhor, as aflições e o sofrimento que vem na vida deles e eles não têm a quem recorrer, certo? A satisfação no próprio Deus. Davi disse: eu não tenho outro bem além de ti, né? A característica de reconhecer a fidelidade de Deus, Deus cumpre com todas as suas promessas, e também a característica de ser uma pessoa alegre. Verso 9 diz assim: olhe, alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Olha que bênção, esta alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é apenas um estado, mas é uma decisão de ser alegre por causa do Deus a quem nós servimos, não é? Então, a Bíblia mostra aqui que o Senhor nos deu esse espírito de alegria, o Espírito Santo, a presença de Deus em nós e a certeza de que o nosso corpo estará seguro na vida e também na morte, porque um dia nós iremos ressuscitar depois da morte na presença do Senhor. Saiba disso,
certo? Então, alegria, né? Alegrai-vos no Senhor, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. O crente, servo do Senhor, se alegra, porque serve ao Senhor. E isso independente das circunstâncias adversas, né? A tristeza dura só um momento. A alegria, ela sempre vem na vida do servo do Senhor. E a Bíblia diz que ela vem pela manhã. E na manhã fala de um novo dia. Esse é um novo dia que Deus fez para você. O salmista no Salmo 118, 24 diz: alegrai-vos nele, alegrai-vos no Senhor, em todo tempo, nesse dia e também nos demais dias. Essa é a realidade da verdadeira e a característica do verdadeiro servo de Deus, porque ele tem muitas razões para se alegrar. Eu não dá tempo para citar aqui, né? Mas só o fato de estarmos vivos já é uma alegria, né? O fato de nos alimentarmos, o fato de termos uma casa, o fato de termos uma família, né? Então, olhe para muitas pessoas que não têm nada disso que eu acabei de citar. Mas a alegria maior é o fato de ter Jesus dentro, é o fato de ter a certeza de vida eterna, é o fato de andar nessa esperança. Glória a Deus por isso, queridos, porque o crente, ele tem essa esperança. Ele sabe que a sua vida não se encerra na morte. Pelo contrário, ela continua, porque é eterna. Guarde bem essa palavra no seu coração. Identifique-se com essas características, se você é um servo de Deus. E se você ainda não é, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Procure manter uma comunhão diária com o Senhor, certo? Por quê? Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E ele promete bondade e misericórdia seguir aqueles que o servem todos os dias. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Que esta palavra possa ficar na tua vida e no teu coração. Você que é servo de Deus, demonstre essas características por meio de um relacionamento íntimo com Ele, na oração, na reflexão da palavra e também no bom testemunho. Um abraço, muito obrigado por sua atenção. Quero ter uma palavra de oração. Senhor Deus, diante de Ti, eu quero Te agradecer por este salmo, experiência de Davi que nos ensina muito. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa convencer pessoas do seu pecado, da justiça e do juízo do Senhor. E que essas pessoas possam encontrar graça e misericórdia por meio de Jesus Cristo. Que possa abrir os olhos do seu entendimento para compreender que precisa nascer de novo. Que precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador publicamente. E que Tu possa levar essas pessoas a experimentar dessa comunhão por meio do Espírito Santo. E a alegria do Senhor, que é a nossa força, seja sobre eles, baseado nessa esperança de redenção e vida eterna que nos foi prometida por Jesus. Nós possamos ter, ó Deus eterno, o Senhor como o nosso único e verdadeiro Deus, como o único objeto da nossa adoração, e isso possa nos levar à confiança e alimentar a esperança na vinda do Senhor. Que nós possamos ter prazer na vida dos crentes, na vida daqueles que servem a Deus. Que nós possamos escolhê-los como os nossos amigos mais chegados pela intimidade que Ele tem contigo, Pai. E possamos desprezar os cultos falsos, o mundanismo, ó Pai, tendo discernimento nesse tempo de engano, Pai. Que os Teus servos possam rejeitar as heresias e, ó Deus, os falsos mestres e os enganos que eles têm trazido, levando-os a ter um culto dividido. Que possamos aprender com a consequência que vem sobre a vida dos ímpios e crer na eternidade das Tuas promessas, tendo sempre um coração grato por Tua salvação, Senhor. Tenha de misericórdia de nós e nos abençoe.
e nos dê satisfação em Ti, alegria na salvação, Pai, e que nós possamos viver em fidelidade, porque esse é o desejo do Teu coração. Visite estes que estão nos ouvindo agora, abençoe suas casas e suas famílias, e abençoe outros que virão a ouvir esta palavra. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Quero agradecer aquelas pessoas que estão conosco nessa live, a irmã Tica, também a irmã Nina, lá na Primavera, a irmã Eline Oliveira e Paulinho, lá em Petrolina, a irmã Socorro Soares, o irmão Edson também, a irmã Luciene, Isidoro, a irmã Deise e toda a sua família, Miguel, Geisiane, e também a irmã Nego, um abraço aí, a dona Lia, a irmã Ranielma, Névia e Thalita, né, também a vida também de toda a sua família, né, a irmã Eliane Araújo, Deus abençoe, queridos, lá em Petrolina, também o irmão Zélio, né, esposo da nossa irmã Eliane, um abraço para a irmã dos Anjos, toda a sua família também, Gabriel, que está nos ouvindo também lá no Tamboril, Deus abençoe, a irmã, o pastor Cabral de Jesus, lá em Brejo Santo, né, faz parte da Igreja Maranata, Bispo Amaro, meu amigo, né, um abraço para a irmã Socorro Silva, e Rízia e Sandro lá na Coab, pastor Gerry Lourenço, nosso amigo, pastor aqui da Igreja Batista Missionária da Reconciliação, nossa co-irmã, né? O Diácono Edson Cazuza, um abraço aí, irmão Wellington, lá também da Igreja Pastor Gerry. Irmão Dodinha, né? Um abraço para ele, para sua esposa, também a irmã Denise, esposa aí do Gabriel, todos vocês que curtiram, que mandaram um coraçãozinho aí, que Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta, no nome de Jesus. Espero abençoar a tua vida mais uma vez e que você possa multiplicar esse vídeo para abençoar outras pessoas. Entre no nosso canal no YouTube, convida outras pessoas. Nós estamos com 615 inscritos, precisamos chegar a 1000. Se você nos ajudar, a gente chega, tá certo? Um abraço, Deus abençoe. E vamos entrar nessa jornada de oração. Estamos com 24 horas ininterrupta. Se você ainda não colocou o seu nome, coloque aí abaixo desse vídeo e eu vou relacionar você, né, um horário, 1 hora de joelho, orando pelo Brasil, orando pelo avivamento na igreja no Brasil, orando pelos desempregados nesse tempo de pandemia, orando para que Deus possa estar visitando as igrejas, mesmo nesses cultos que são transmitidos online, que a igreja seja despertada para adorar a Deus dentro da sua casa, orando para que Deus possa trazer o controle dessa pandemia no mundo, no Brasil, orando pelas autoridades, pelos pastores, que você possa buscar o Senhor, porque só Deus tem a resposta e Ele vai trazer quando eu e você nos humilharmos, jejuarmos, orarmos, confessar os nossos pecados, pecado da nação, pedindo perdão, então Deus promete vir e sarar a nossa terra. Eu convido você para fazer parte disso. Uma semana de oração ininterrupta. Já começamos hoje. Teve meu horário de 7 às 8 da manhã. A minha esposa tem logo às 3 da tarde. Tem outras pessoas já orando nesse momento da live. E eu quero que você escolha um momento, 1 hora de joelho, intercedendo por você mesmo. Você vai ver o quanto Deus vai fazer na tua vida, quanto de intimidade você vai ter com Ele através dessa semana de oração. E cada dia, no mesmo horário, até domingo, você vai estar orando e Deus vai agir. Eu creio no poder da oração. Sabe por quê? Porque Deus é o poder que está por trás da oração. Deus abençoe, Deus te ajude, Deus te guarde. Muito obrigado e até amanhã.